Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, o culto da doutrina. Para dar início a este culto, eu convido todos que puderem fechar os olhos, porque nós oraremos ao Senhor fazendo uma oração de invocação ao nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus, quando pedimos o renovo da nossa comunhão contigo, o poder do Teu Espírito Santo para nos limpar de tudo o que possa fazer separação entre nós e o Senhor. Sê conosco, ó Deus, fala aos nossos corações, nos ensina com este culto através da Tua palavra. É o clamor que Te fazemos pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um louvor e em seguida os irmãos estarão com o programa Conversas Bíblicas. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me purificar. O sangue de Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão participando conosco desse culto especial, dia 24, os irmãos da Igreja Cristã Maranata. Tem outros irmãos nossos que não são da Igreja Cristã Maranata, mas são irmãos nossos que participam conosco dos nossos cultos, dos nossos conteúdos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos hoje falar alguma coisa sobre esse momento especial, né? Um momento universal de festa, né? da cristandade, como diz o pessoal aí fora. E nós vamos ver qual a importância para nós desse momento como igreja fiel, verdadeira. Preste bem atenção, meu irmão. Quando nós falamos de igreja fiel, verdadeira, nós não estamos dando um rótulo. Os irmãos da Maranata acham, não, isso não. Igreja é povo, né? O livro de Atos é muito claro. O que é a igreja? Aqueles que saíram do mundo, aqueles que foram separados. Jesus ensinou isso. E no livro de Atos nós entendemos que a igreja fiel, verdadeira, é aquela batizada com o Espírito Santo, com os dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo, como aconteceu na primeira igreja. Então hoje nós estamos falando para a igreja nesse momento especial, o que significa para nós esse momento, o Natal, o que significa, qual a importância, o que ele nos traz de ensino. Nós estamos hoje aqui com dois pastores, são dois conselheiros, pastor Diniz Azevedo. Pai do Senhor a todos. E o pastor Adaíso. Pai do Senhor, pastor Nós vamos Amadeu, começar Senhor, hoje. Os nossos irmãos que estão participando conosco. Vamos começar com o pastor Adaíso. Vai ler um texto da palavra e vai tecer alguns comentários, depois passamos para o pastor Diniz. Perfeitamente. Estaremos lendo o texto, a palavra do Senhor, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, versículo 8. A palavra do Senhor diz: E, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram
grande temor. E os anjos lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto registra que existia um adormecimento, né? Obviamente isso aqui aconteceu em Belém. Existia todo o povo, muito embora conhecer a profecia acerca do nascimento do Senhor Jesus, mas todos estavam desapercebidos, né? Mas a palavra registra que apenas um remanescente estava ali atento na vigília da noite e atento aos sinais. E para eles esses sinais foram evidentes, né? De tal forma que eles tiveram a certeza e a convicção do nascimento do Senhor Jesus. Interessante, Adailson, que não existia o cânon cristão, né? Quer dizer, só existia o Velho Testamento. E o profeta Isaías, 800 anos antes daquele acontecimento... Exatamente, 800 anos já relatava. Ele disse que num momento, que era o momento da vinda do Messias, né? Ele diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quer dizer, quando Jesus nasce, né? Quer dizer, era o cumprimento da profecia, né? Que Jesus vem ao mundo e o mundo, naquela época, naquele momento, o mundo vivia a situação descrita pelo profeta Isaías. O povo andava em trevas, quer dizer, 400 anos sem profecia, vivendo quer dizer, mais pela tradição religiosa do que pela experiência com Deus, porque não tinha mais profeta. O João Batista, que é o último profeta daquele momento, que vem para apontar o Messias, que vem para apontar Jesus, 400 anos, quer dizer, várias gerações se passaram sem a manifestação dos profetas, do Espírito Santo pelos profetas. Então, eles viviam... Era o seguinte, era um período de trevas, quer dizer, Deus não se revelava. Então, era uma tradição religiosa. Então, Isaías diz assim: nessa época, o povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz. Quer dizer, aí Jesus vem, né, quer dizer, e se revela ao mundo. Pastor Diniz. É interessante que no dia do nascimento de Jesus, toda a profecia, todo o Antigo Testamento apontava para esse momento. Era o cumprimento da grande profecia, a vinda do Messias. E o povo de Israel esperava pelo Messias. Mas o Messias veio e quase ninguém soube do nascimento do Messias. Então as pessoas ignoraram aquele momento. E como você falou, havia toda uma tradição religiosa. Nós estamos comemorando o Natal. O povo naquele momento não discerniu o tempo que eles estavam vivendo, o tempo profético, eles não alcançaram, não entenderam. Jesus nasceu, foi colocado numa manjedoura, foi colocado num estábulo, porque não havia lugar para ele. Não havia lugar porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Se alguém soubesse o que estava acontecendo, teria lugar para ele. E hoje não é muito diferente, né? Então, a questão é essa. As pessoas pegam aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer, e elas transformam aquilo ali num momento de uma religião, de alguma coisa, de uma expectativa, mas a coisa está acontecendo e as pessoas não estão vendo. Jesus mais tarde vai morrer na cruz do Calvário, as multidões aplaudiram Jesus, as multidões viram os sinais que ele fazia, mas as pessoas também não discerniram que ele era o Filho de Deus. Mas você vai encontrar um João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma minoria conseguiu entender. Quando nós vemos aqui o texto que o pastor Adailson leu, os pastores do campo, que estavam no campo, nas vigílias da noite, que fala desse comodismo que a religião vive, que está dormindo nas vigílias da noite, e não discerne o que está acontecendo, daquilo que é profético, mas os pastores
ouviram os anjos falando com eles. Não é o homem, não era porque eram homens superdotados, capacitados, não. Eram homens que estavam entendendo o momento, nas vigílias da noite, eles estavam ali despertos na vigília da noite e estavam prontos para ouvir. Quando nós pegamos as 7 cartas ali, todas elas têm algo em comum. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Hoje nós estamos comemorando Natal, né? E é até interessante porque o Natal se comemora na véspera. O dia de Natal é 25, mas é hoje que se comemora. E está tudo certo. A confraternização, tudo isso é muito belo, né? Vamos reunir a família, vamos dar presentes, mas... Nada disso é proibido, né? Nada disso é proibido, está tudo certo. Perfeito. Mas é isso o Natal. Nós podemos ter simplesmente o entendimento disso como um fato histórico, o menino Jesus, o menino que foi colocado na manjedoura, o menino pobrezinho. O evangelho para nós é essa história, mas o que tem de profético nisso, né? No entendimento. O que o nascimento de Jesus significa para nós? E efetivamente, a forma como se prega conduz sensibiliza, né? É o menino pobre, é tudo assim muito, que leva muito para o aspecto, né? Adaís, é tão histórico o momento, e é uma coisa que a tradição religiosa criou isso, e isso foi uma forma que o adversário usou para criar ofuscar. Como se diz assim, o descrédito de tudo isso, tratar isso como se fosse uma coisa supersticiosa e mística, como tudo que acontece em volta. Veja só, há uns anos atrás, só para você entender como é que são as coisas, há uns anos atrás, não me lembro, alguns anos atrás, no dia 24 ou 25, não sei, eu estava fazendo uma caminhadinha na beira da praia, aí o meu telefone toca. Era um político, até amigo meu, então, uma pessoa boa, uma pessoa de bons princípios e tal, mas ele me ligou e tal, e disse: Amadeu, tal, Feliz Natal, que nesse dia feliz, alegre, que o menino Jesus possa te iluminar, te abençoar, que o menino Jesus seja presente na sua vida. Eu falei: meu amigo, o menino cresceu, realizou um ministério maravilhoso e morreu com 33 anos. Você está falando de um menino como? Aí ele ficou todo assim, mas tá bom, receba a sua alegria, com gratidão, a sua saudação e tudo mais, mas só te mostrando isso. Então as pessoas tratam isso de uma forma histórica. Aí é o que foi dito na escola bíblica. O grande problema é quando você coloca isso dentro de uma linha do ídolo. Aí o ídolo, ele é uma coisa material, mística. Então você pega menino, depois ele é maior, depois ele está assim, depois ele está crucificado, depois você mostra ele numa cruz e tal. E essa é uma colocação puramente religiosa. E é do costume da tradição. Agora, para nós, Jesus é algo especial e diferente. Havia um hino, quando eu me converti, havia um hino, nunca mais ouvi cantar. Eu me lembro que era até um rapaz de uma igreja aí, um desses movimentos jovens que existiu, desafios jovens que existiu. O Brasil tinha muito aquilo, né? E ele escreveu um hino muito interessante. Ele era um engenheiro, se converteu. Ele assim: no Natal a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas sempre se esquece de que ele nasce na gente também. Então, na verdade, o Natal é o nascimento de Jesus, mas um dia também, pela operação do Espírito, ele nasceu em nós, viu? Como Jesus vivo, maravilhoso. Então, quando a gente fala do Natal, a gente fala de uma festa, de um momento de alegria. E o momento de alegria que nós passamos também
foi quando ele um dia foi gerado em nós pela operação do Espírito Santo. E isso é muito bom trazer à memória isso do irmão, do crente, né? Ninguém é contra a festa, o pastor Geruti falou na escola bíblica, você quer botar uma luzinha lá, põe, você pode dar presente, receber, tá tudo bem, tem gente que gosta mais de receber do que dar, eu acho que isso é normal, ninguém é contra Natal, ninguém vai falar mal de Papai Noel e tal, mas nós temos que refletir o mais importante para a igreja fiel e verdadeira. Diniz falou agora muito bem, é que nós estamos vivendo um momento muito parecido, porque todas as profecias agora apontam para a segunda vinda de Jesus. E exatamente, você iniciou dizendo da profecia de Isaías, né? Que um povo que andava em trevas e encontrou a luz. E efetivamente essa profecia se cumpre no nosso meio. Porque nós estamos, conforme é mencionado aqui, você e o Diniz, todos tinham consciência da profecia acerca do nascimento do Senhor Jesus. E há uma profecia nesta hora que Jesus vai voltar. É um fato, os sinais apontam. Mas como que o mundo está caminhando nesta hora? Está desapercebido. É um caminhar em trevas. É um caminhar em trevas. Da mesma forma que apenas tinha um remanescente, que eram os pastores na vigília da noite, enquanto o mundo daquela época estava adormecido, neste momento... Era que vigília da noite? O texto fala... nas vigílias da noite, durante as vigílias da noite. As vigílias da noite. As vigílias da noite. Ou seja, da mesma forma, há aqueles que nesta hora estão acordados nas vigílias da noite, aguardando o sinal definitivo, né? Porque há uma evidência de vários eventos que nós assistimos, nós somos o mundo é espectador e não consegue entender. E você vai observar que essa profecia se cumpre nos nossos dias, né? Então, Jesus está precisando nascer nos corações para que haja um despertamento acerca desse momento profético que nós estamos vivendo. É interessante que aquele que nasceu ali, as pessoas às vezes têm uma noção religiosa de que Jesus nasceu e se tornou um homem tão extraordinário que virou Deus, né? Mas a verdade bíblica é que Jesus é o Deus que se fez homem. E diz a palavra de Deus que ele se humilhou e tomou a forma de homem. É o Criador tomando a forma da criatura. É algo extraordinário que é a revelação do amor de Deus, o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ali era a entrega do Senhor Jesus. Quando ele nasceu, quase ninguém reconheceu e soube que aquele menino era o Messias que tinha sido enviado. Quando ele morreu na cruz do Calvário, os religiosos, os sábios, entendidos, as multidões não entenderam. Um remanescente entendeu. Hoje a grande profecia é Jesus vai voltar. Voltando aqui ao nascimento de Jesus. A palavra diz assim, Jesus foi colocado numa estrebaria, numa manjedoura, porque não havia lugar para ele. A verdade é essa, não havia lugar para ele. Hoje a mesma coisa acontece. Está todo mundo comemorando Natal, é uma festa religiosa, é bom, uma ceia de Natal, um peru, um tender, tudo isso é coisa muito boa. Mas isso não é o verdadeiro sentido do Natal, não é esse. Nós estamos comemorando um dia do nascimento de Jesus. Mas você pega, por exemplo, os magos. Os magos, quando foram encontrar com Jesus, eles tiveram a revelação, foram guiados pela estrela, e é um milagre. E eles conheceram a Jesus, conheceram o Salvador, mas quando eles voltaram por outro caminho. Quem conhece Jesus muda o caminho, muda a vida. Muda a direção. Muda a direção. Muito bom. As pessoas muitas vezes estão dentro de uma casa, fazendo uma confraternização e tudo mais, mas Jesus não está presente, Jesus não está vivo, não conhece Jesus, não sabe quem é Jesus. É aquela história, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos disso, esse momento de hoje é para refletir sobre isso. Não, olha só, gostei muito disso aqui, é uma coisa que os irmãos estão assistindo e veja a colocação que o pastor Diniz fez sobre os magos, né? Então, o que aconteceu? Olha que coisa interessante, eu não tinha me atentado para isso. E é uma mensagem, viu?
importante. Quem conhece Jesus, quando você conhece Jesus, quando Jesus se revela, porque Jesus é eterno. Ele não nasce ali quando Maria, quando ele é concebido ali. A existência não começou. Não, a existência dele não começa ali. Ele é eterno. Ele é antes de todas as coisas, antes que o mundo existisse, né? Eu sou. Então, biblicamente, por isso ele é mostrado de maneira... Verbo. Ele é o verbo, ele é mostrado de maneira intensa no Velho Testamento, de forma profética, aqui agora ele é revelado. Então Jesus existe. É por isso que esse mesmo Jesus que ali se fez homem, ele nasce no coração do homem. Quer dizer, quando Jesus se revela, quando o Espírito Santo, que o Espírito Santo operou na vida de Maria, não é? E ela começou a gerar ali Jesus homem, não é? Então, quando o Espírito Santo operou na nossa vida um dia, ele gerou Jesus, que era eterno, que sempre foi eterno, salvação, porque Jesus, a palavra Jesus, em hebraico, Yeshua, significa salvação, não é? Então, ele foi gerado. Então, isso que o pastor Diniz colocou é muito importante. Quando você tem uma experiência com Jesus vivo, quando o Espírito Santo gera Jesus na sua vida, você conhece o Jesus que está vivo, você não volta pelo mesmo... Isso é diferente de religião. Isso é diferente. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne nem sangue quem te revelou. Quando você conhece, você volta por outro caminho. O caminho não é mais o mesmo. Muito bom isso, Diniz. Quando você conhece Jesus dessa forma, você não volta pelo mesmo caminho. Muito bom. Porque você passa a trilhar no caminho que a verdade é a vida. Exato. Porque o caminho, se eles voltassem pelo mesmo caminho, seria morte. Exato. Entendeu? Isso é muito bom. Seria morte. Nós estamos vivendo, o Diniz falou muito bem, nós estamos vivendo um momento muito parecido, né? Quer dizer, você falou também sobre o momento das trevas, as vigílias da noite, que nós estamos vivendo um período da noite, né? Então, os religiosos dormiam, né? Mas tinha um remanescente que estava aguardando, entendeu? O próprio Simeão, quando consagra Jesus, ainda menino, ele cita a profecia, né? O Senhor tinha me prometido que eu não passaria, né? Sem ver a salvação. Então isso tudo é maravilhoso. É bom para que nós, como igreja, reflitamos sobre esse momento. É quando você pega uma festa de Natal, é muito boa, é um momento de confraternização, de família reunida, isso tudo tem um significado muito belo, muito bonito. Agora, o que Jesus significa verdadeiramente para nós e para nossa família? Uma casa que Jesus entrou nela. Não tinha lugar para ele não tinha lugar para ele na estalagem. E aí ele vai para um lugar que não era para recebê-lo. Um lugar extremamente simplório, né? E aí o homem precisa entender isso. Jesus quer entrar na nossa casa, mas ele não quer entrar para nós comemorarmos um dia, não. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei na sua casa e cearei com você e você comigo. Então, Jesus quer entrar na nossa casa, não é para nós comemorarmos, celebrarmos somente um dia, mas Jesus quer fazer morada na nossa casa, no sentido do nosso coração, mas da nossa família também. Uma casa, quando você entra na casa de um servo de Deus, você sente a presença de Jesus ali. Eu já entrei em certos lares de você sentir um peso palpável, uma opressão, uma coisa ruim, difícil, uma angústia. Você sente. É uma coisa que você sente. Mas tem casa que você entra e você sente ali a presença de Jesus. É um lugar que tem paz, é um lugar que o marido não vai celebrar um dia, não, a gente celebra todo dia, porque Jesus nasceu para transformar a vida do homem. Ele veio para quê? Eu vim para que tenhais vida. Jesus é a paz, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Jesus é o eu sou, é a resposta de Deus para o homem. Então, o nascimento de Jesus, ele significa tudo isso para nós. Deus enviou Jesus. Enviou para quê? Para nós simplesmente fazermos uma vez por ano uma ceia de Natal e comemorarmos. É muito mais do que isso. Ele enviou para que nós pudéssemos ter paz, que a nossa casa pudesse ter paz, que o marido respeitasse a esposa, vivesse bem com a esposa com os filhos, o marido com os filhos. Uma casa onde Deus está presente. Não havia lugar para ele, mas hoje,
estamos comemorando o Natal. Mas existe lugar para Jesus na nossa vida, existe lugar para Jesus na nossa casa. Na nossa estalagem, né? Na nossa estalagem, tem lugar para Ele, Ele pode viver Muito ali, bom, Ele quer bom. ter comunhão conosco. Muito boa colocação. E muito interessante, quando Jesus ele estar presente na nossa casa, nós vamos ter uma vida profética. Viveremos uma história profética diante do Senhor. É uma novidade, é o casamento, a alegria renovada, é o vinho. O vinho é sempre o melhor, né? Ou seja, é uma alegria constante, um renovo constante. A profecia se cumprindo todos os dias. Agora, você entrou num assunto que uma irmã, hoje, você não sabia de nada, né? Uma irmã me falou hoje, vocês vão falar hoje e tal, mas não esquece, o senhor me deu uma revelação e eu não entendi bem para falar sobre o vinho. Assim, eu aqui, eu tinha esquecido que essa irmã me ligou hoje, falando, e você entrou pelo Espírito aí, nisso que a irmã me passou, sobre o vinho, alegria, né? Então, a alegria do mundo hoje, tá tudo certo, é uma festa, né? Mas a nossa alegria é muito maior, porque a alegria do vinho da ceia, do vinho, não é? Quando ele partiu o pão e deu o vinho, ou seja, ele criou uma nova etapa, né? Um novo pacto. Quer dizer, a alegria do Espírito. Aliança estabelecida, né? Você entrou no assunto, eu tinha esquecido que a irmã tinha me passado essa revelação hoje à tarde. E é isso mesmo, o vinho, quer dizer, para nós, o Natal é festa de alegria, como todo mundo, por exemplo. Mas a nossa grande alegria é porque um dia ele se revelou a nós, pela operação do seu Espírito, quer dizer, o vinho, não é? Que é o pão, é o seu corpo partido, ele um dia morreu por nós, mas o vinho que é a operação do seu Espírito, isso é maravilhoso. E exatamente essa presença do vinho que nos faz entender o momento profético que nós estamos vivendo. A operação nós do Espírito estamos Santo. atentos a todos os sinais. Nós somos como esses pastores na vigília da noite. Estamos atentos a todos os sinais. Né? Então, é muito interessante, os irmãos estão assistindo, mostrando para os irmãos aqui o sentido do Natal para nós. O sentido do Natal para nós não são aquilo que foi dito na escola bíblica. Ninguém é contra Natal, ninguém é contra o Papai Noel, ninguém é contra nada disso. Mas nós temos que entender, nós não podemos pegar o Natal e transformar o Natal numa festa idólatra, uma festa mística e tal, como o próprio Paulo condenou, e que foi o desvio em Pérgamo, como vocês estão estudando na EBD, as 7 cartas, né? Pérgamo, e depois o que apareceu em Tiatira. O pastor Geduti falou na escola dominical sobre esse assunto, quando ele abordou o Natal. Então não é aquilo que é da igreja de Tiatira, não, mas é o Espírito Santo operando aquilo que o pastor Adaísio falou, a alegria nossa, maior alegria é a alegria do vinho, a alegria da operação do Espírito Santo. Isso é muito bom, é muito interessante isso, porque o que o pastor Diniz falou, né? E esse vinho não é só para um dia no ano, né, Diniz? São todos os dias. São todos os dias. Todos os dias. É para a família que reúne. É por isso que a gente faz as confraternizações e tal, é muito bonito isso, todo mundo conversa, todo mundo participa ali e tal, mas a nossa grande alegria é essa comunhão com o Espírito Santo, é o vinho, Adaías, que você falou aí muito bem. E nós não temos nada, foi ressaltado aqui, não temos nada contra a festa, né? Da pessoa que comemora uma festa, um dia. Mas é muito interessante que as pessoas comemoram, mas poucos lares vão tirar um momento para oração, para buscar o Senhor, para entender. E nós hoje temos, naquela época, a grande profecia era o nascimento de Jesus. A grande profecia que nós aguardamos hoje é a volta do Senhor Jesus. Muita gente nem sabe da volta dele. E o apóstolo Paulo diz daqueles que amam esse dia. A coroa da justiça está preparada para aqueles que amam esse dia. Tem gente até que crê nesse dia, mas da mesma forma que os religiosos naquela época não discerniram que aquele menino era Jesus, e quando ele foi na cruz do Calvário não discerniram que aquele que estava na cruz era o Filho de Deus, Jesus vai voltar e muita gente também não está discernindo o tempo que nós estamos vivendo nessa hora da noite.
né, que se aproxima o alvorecer, o raiar de um novo dia, mas muita gente também As pessoas não às está, vezes, não estão discernindo. E é o derramar do Espírito Santo, né? Essa última hora é o momento do vinho, é o derramar do Espírito Santo. Exatamente, como o Adailson falou, o momento do vinho, muito bom essa colocação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É o momento do vinho, exatamente. Do vinho. Nós estamos vivendo o momento do vinho, o derramamento do Espírito Santo, muito bom essa colocação. E aí as pessoas falam, porque quando Paulo fala sobre o anátema, né? O anátema é quando você não valoriza essa mensagem do Maranata. Maranata significa o Senhor vem, né? Nós colocamos o Senhor Jesus vem. É a grande mensagem. Então, o anátema é o que é? É a maldição para aqueles que não estão preocupados nem apercebidos desse momento que é profético para a igreja. E muitos não estão, né? Mas é um assunto bastante interessante. Então os irmãos viram sobre o Natal amanhã, né? Hoje é o 24, a gente comemora hoje, mas o dia 25 é amanhã. O pastor Gedude falou, mas você vai ver lá na internet, algum diz que é uma data, outro diz que é outra data. Isso não importa para nós. Se data, se é agora, se é daqui a um mês, isso não importa. O que importa para nós é isso que foi dito aqui, a nossa experiência com Jesus verdadeiro, que veio, não é? Veio, se fez homem ali, mas ele é eterno, ele já existia. Quando o Espírito Santo operou ali, quando o Espírito Santo operou em nós, também fez isso. O povo, como o pastor Adailson falou, né? O povo que estava ali naquele momento, o profeta Isaías diz, o povo que andava em trevas, o povo andava em trevas, ele veio. O pastor Diniz diz, nós estamos vivendo o mesmo momento e há um povo andando em trevas e a profecia diz que ele está às portas. Amém? Nós estamos encerrando o nosso programa. Pastor Diniz, a sua palavra final. Amém. Que todos possam ter um dia festivo, mas que seja muito mais do que um dia festivo. Seja uma vida festiva, porque essa dádiva de Deus, esse menino, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E esse menino, esse Jesus enviado de Deus, possa estar presente na nossa vida, dirigindo a nossa vida e nos abençoando todos os dias, e que todos os dias seja uma festa na presença dele, para nós e para nossa família. Pastor Adailson. Amém. E este menino é o Deus forte, é o príncipe da paz, é aquele que está todos os dias nascendo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nos permitindo viver novidade de vida e viver e nos surpreendendo com as operações do Senhor, como diz Paulo, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, nós estamos encerrando. Esse é um dia, você que está aí na sua casa, se preparando aí para, às vezes, aquela ceia de Natal, tudo aquilo. O pastor Diniz e o pastor Adailson já falaram, né? A profecia de Isaías, naquele tempo que o menino ia nascer e eles não entenderam, o menino nasceu. Né? Hoje nós comemoramos, ele nasceu, mas ele morreu e um dia ressuscitou, está vivo, e ele é sempre gerado em nós pela operação do Espírito Santo. Voltando aqui ao assunto que o pastor Adailson levantou muito bem. Então hoje é um dia de festa, é dia de vinho, mas o vinho que vai estar na sua casa aí é diferente. É o vinho, é o Espírito Santo alegrando a sua casa, alegrando a sua família e você glorificando ao Senhor, porque esse Jesus que o mundo comemora de uma forma, você comemora dizendo que ele está vivo em você. A todos a paz do Senhor, que Deus abençoe. Bom Natal para vocês, nossos familiares, a igreja, a paz do Senhor a todos.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela palavra do Senhor que tem se manifestado a nós. Nós vamos então agora encerrar este culto bendizendo o nome do Senhor. Te convido a mais uma vez fechar os olhos para nós orarmos. Nosso Deus, nós oramos a Ti, gratos, porque mais uma vez a Tua palavra se manifesta e mais uma vez nós somos abençoados pelo Senhor através da Tua palavra, que é água limpa, que dessedenta a nossa sede e que limpa o nosso entendimento. Te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor operou em nossas vidas neste culto. Nós te louvamos por tudo e entregamos este culto no Teu altar e em Teu nome nós agora dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo do Senhor estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Nosso culto está assim encerrado. Só quero lembrar os irmãos que você que está nos visitando, possa estar nos visitando, o senhor, a senhora, pode escanear aqui o QR Code na tela para compartilhar alguma experiência que você possa ter tido com este culto, com este conteúdo ou com qualquer outro conteúdo. Então, esse QR Code ele vai te direcionar para você enviar a sua experiência. Nós temos também um outro QR Code para quem está fora do Brasil e queira algum tipo de atendimento. Também você pode escanear esse QR Code e você será encaminhado a pastores que estarão em condições de te atender, de conversar com você. Por fim, nós temos o 0800, que é o número da assistência. Você que está no Brasil e que queira uma oração, queira um atendimento, uma atenção especial por parte de um dos pastores, você pode fazer uso deste 0800 também, cujo QR Code está na tela, para que você receba essa assistência. Este trabalho ele é 100% gratuito, você não vai pagar nada, nem pela ligação, nem pela oração, pela assistência, nada. Esse trabalho é um trabalho totalmente gratuito e está à disposição de todos, não é só para quem não tem uma religião, não conhece a igreja. Você que é o nosso irmão, você que pode ser até de uma outra denominação, gostou do conteúdo, tem alguma coisa que precisa ser esclarecida, você pode fazer uso desse 0800 também. Sendo assim, nós encerramos aqui. A todos a paz do Senhor Jesus.